Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 12, o versículo 39. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede-me um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Os escribas e fariseus pedem por sinal da parte de Jesus. O texto se encontra em Mateus capítulo 12, do verso 38 a 45. Jesus responde qualificando aquela geração como má e adúltera. Está em Mateus capítulo 12, o verso 39. Por geração, aqui, podemos recuar até Moisés, porquanto Paulo, escrevendo acerca desta característica dos judeus de pedir por sinais, em oposição aos gentios que buscam sabedoria, está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22. Se lermos as Escrituras com mentalidade ocidental, teremos dificuldade de compreender sinais, milagres e prodígios. Isto porque o ocidental, diante destas coisas, observam tão somente o benefício imediato, enquanto que o judeu busca pelo sinal uma evidência da presença de Deus para segui-lo. Jesus cita que o único sinal que essa geração haverá de ter, e agora, em uma perspectiva maior, incluindo os próprios gentios, portanto vindo até nós, é o sinal do profeta Jonas. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 35. E, por este sinal, Jesus se referencia a dois eventos nos dias de Jonas. O primeiro, em relação ao fato de Jonas ter ficado 3 dias no ventre do peixe. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 40. O outro menciona o arrependimento experimentado por Nínive por conta da pregação de Jonas. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 41. E, voltando ao ponto que Paulo cita, que os gentios buscam sabedoria, Jesus cita a rainha do sul, ou de Sabá, que veio do estrangeiro para conhecer a sabedoria de Salomão. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 42. Como entender todas estas comparações? Começamos por lembrar o princípio da pregação de Jesus. Ouça, está em Mateus capítulo 1, o versículo 15. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta proclamação é uma síntese de uma pregação cujo objetivo é alcançar o coração do homem visando o seu arrependimento. O que Jesus faz ao citar Jonas é demonstrar existir uma conexão entre os 3 dias no ventre do peixe com o arrependimento de Nínive, assim como o calor é causado pelo fogo. Vamos entender esta conexão. Jesus compara os 3 dias no ventre do peixe com os 3 dias e 3 noites que o Filho do Homem passaria no coração da terra. Está em Mateus, capítulo 12, o verso 40. O que Jesus está a dizer é que a cruz é uma referência à sua morte e os 3 dias no seio da terra é a base de toda a pregação. Ouça o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 1. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Faça agora a seguinte pergunta: qual é a relação entre o ventre do peixe e o arrependimento de Nínive? Voltemos à história de Jonas. Deus ordenou Jonas a pregar a Nínive. Está em Jonas capítulo 1, verso 2. Jonas se recusou e fugiu.
versículo 3. Ele assim procedeu por não querer a conversão de Nínive. Jonas, capítulo 4, o versículo 2. A razão de sua recusa foi por considerar Nínive indigna de ser salva por conta das atrocidades de guerras cometidas por aquele império. Deus insiste com Jonas e ele se vê abocanhado por um peixe, ficando 3 dias na profundeza do mar. Está em Jonas capítulo 1, o versículo 17. No ventre do peixe, Jonas passou por um profundo arrependimento. Está em Jonas capítulo 2, o versículo 7. Agora, relacione o arrependimento de Jonas à pregação de Jesus. Quando Jonas pregou a Nínive, podemos dizer que ali estava um homem arrependido, quebrantado e humilde de espírito, pregando a uma cidade inconversa. O resultado foi tremendo. Toda a cidade se converteu. Jonas, capítulo 3, o versículo 10. Mais de 120 mil pessoas. Jonas, capítulo 4, versículo 11. Você se lembra que Jesus disse à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus? João, capítulo 4, verso 22. Em síntese, Jesus está dizendo algo assim: o impacto da minha morte e ressurreição entre os judeus fará com que ele se converta, se arrependa e, por meio da sua pregação, alcance os gentios. E é por causa desta verdade, do modo como Jesus operou entre os judeus, chamando esses 12 apóstolos, que fomos alcançados por Cristo Jesus. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.